Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Meditação do livro do céu. Primeiro vou fazer uma oração. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu vou meditar o volume 3, 8 de janeiro de 1900. Erros também serão beneficiados. Eu estava pensando comigo mesma. Quem sabe quantos erros são essas coisas que eu escrevo? Enquanto isso, me senti desmaiando e o abençoado Jesus veio e me disse: Minha filha, até os erros serão beneficiados. E isso para informar que não há nenhum artifício de sua parte ou por acaso você é um médico. Porque se fosse, você teria se avisado para onde foi. E isso fará ainda mais brilhar o que estou falando com você, vendo a coisa simples. Mas garanto que eles não encontrarão uma sombra de vício e algo que não diz virtude. Porque enquanto você escreve, sou a mesma pessoa guiando sua mão. No máximo, eles serão capazes de encontrar alguns erros no primeiro aspecto, mas se olharem muito bem, encontrarão a verdade em tudo. Aí, eu lendo esse trecho, eu fiquei pensando assim, no primeiro aspecto, de que tudo que a Luísa escreveu, realmente é Jesus que escreveu, ele que guiou a mão dela. Então, a gente tem que ler os escritos sempre com essa certeza. Porque se a gente lê com aquela curiosidade, tentando procurar um erro, tipo uma pessoa que tem muito conhecimento de teologia, por exemplo, que já é, filósofo, sei lá, que já estudou muito a vida dos santos, que tem o catecismo da Igreja Católica na cabeça, a pessoa lê tentando achar um erro, alguma contradição entre o que está escrito, entre o que ela já sabe e o que está escrito. E desse jeito não funciona. Porque Jesus vai fechar sua mente, ele não vai deixar você não vai, o Espírito não vai te conduzir, porque você está querendo pensar com a sua razão, com o que você já sabe. Aí você está com um pouco assim de olhar de curiosidade, para testar se o que Luiz escreveu é certo. Mas por isso que para quem não tem nada na mente, igual eu nunca estudei, não tenho conhecimento teológico, o máximo que eu sei, que eu sabia antes de ler os escritos, era alguma coisa, alguma palestra do Padre Paulo, era Frei Gilson falando sobre imitação de Cristo, sobre o Rosário, era muito assim. Não tenho conhecimento muito de Bíblia, de catecismo. Então, tudo que eu leio, eu confio que é Jesus que está falando, eu acredito, confio cegamente que é ele que escreveu, foi ele que escreveu. E aí eu não tenho dúvida. Então é muito mais fácil eu compreender o que ele está falando, porque eu me esvazio. Porque eu já era vazia, eu não tinha muita coisa na minha cabeça. E para quem tem muito, às vezes é mais difícil se esvaziar para receber o que ele está falando. Mas também eu pensei na parte do grupo que a Aline formou, fazendo um paralelo trazendo para a nossa realidade agora. A Aline que nos conduz, que começou que traduziu os livros, que encabeçou essa missão que teve, Jesus confiou a ela, nos confiou a ela, para ela nos guiar, nos instruir. E assim, a gente olhando, é muito simples. A Aline não tem formação,
A Aline não é religiosa, ela não tem formação de teologia, filosofia. As traduções que a gente lê traduções, não foi um tradutor, né, profissional que traduziu os livros do italiano para o português, a gente traduziu na internet. É tudo muito simples, muito simples. E aí ele fala aqui que isso é de ser tão simples, de ter pessoas tão simples uma pessoa tão simples conduzindo pessoas mais simples ainda, que isso fará mais ainda brilhar o que tá sendo falado. Porque a gente vai ter, sabendo dos frutos que ela está produzindo, quem olha tem certeza que é Jesus que está conduzindo, que não é ela, é Jesus que conduz. E assim, aí ele fala, no máximo, quem olhar de fora vai ser capaz de encontrar alguns erros no primeiro aspecto. Mas se olharem muito bem, encontrarão a verdade de tudo. Então, no primeiro aspecto, às vezes a pessoa ouve alguma coisa que a Aline falou, igual aconteceu, ela já até explicou isso, que acontece, de uma pessoa escutar uma fala dela e levar ao pé da letra e não contextualizar e tentar falar que tudo, né, invalidar todo o trabalho. Porque se existir algum erro, né, se ela estiver realmente explicando alguma coisa que é errada aos olhos da igreja, por exemplo, aí vai invalidar tudo. Mas quando a gente olha a fundo, não tem nada de erro. No caso, a pessoa falou que ela tinha falado que era pra gente... A pessoa falou sobre a igreja, que a gente não precisava seguir a igreja, mas não era nada disso. Quando a gente foi conversar direito com a pessoa, não tem nada disso. A gente está sob a autoridade da igreja, nós somos católicos, nós acreditamos na Eucaristia, a gente comunga. Eu vou à missa 2 vezes na semana, se eu pudesse ir todos os dias. Eu confesso, eu não deixo de receber os sacramentos. Então, eu vejo muito esse trecho muito pra gente na nossa missão, que é tudo muito simples, mas os frutos que a gente tem. Eu olho para a nossa alma como uma carta. Eu estava lendo ontem, um trecho da 2ª carta de São Paulo aos Coríntios, que Paulo fala que as pessoas que ele está dirigindo, né, a igreja lá de Corinto, é uma carta que foi redigida através do ministério dele, da palavra dele, e uma carta escrita não com tinta, mas com o espírito, não em papel, mas na carne, na alma, no coração. Então nós somos uma carta de Cristo, escrita pelo Espírito. Quando alguém lê a nossa alma, a minha, a de Aline, a de Cíntia, das pessoas que fazem parte da missão, a Liliane, né, várias pessoas que tem, nem vou falar todos, que é perigoso a esquecer alguma. Mas eu lembrei da Cíntia porque hoje ela passou por um teste assim de paciência. Assim, quem olha para a alma dela vê Jesus sendo humilhado e calado e aceitando a humilhação. A gente faz a meditação das 24 horas da paixão, a gente vê claramente o comportamento de Jesus perante o Pilatos, perante o Caifás, ele sendo humilhado e ele dizendo sempre a verdade, sem perder a paz, sem perder a paciência. E foi o que aconteceu com a Cíntia. Uma pessoa começou a falar um monte de coisa para ela e ela ficou calada, esperou a pessoa terminar e continuou a conversa com a outra pessoa que estava. Então, assim, a gente lê a alma dela. Então, assim, eu
eu confessava, mas eu não falava nada com o padre sobre divina vontade, sobre nada, eu não falava com ele. E essa semana eu confessei com ele e falei várias coisas para ele da divina vontade, de como é viver o dom da divina vontade. Deixei minha alma aberta para ele ler. Falei muita coisa para ele, do que eu vivia, da intimidade que eu tinha com Jesus, que eu conversava com ele muito. E ele falou, ele leu a minha alma e não viu nenhum erro. Ele falou, continue desse jeito, tá tudo certo, continue assim, minha filha, e reza por mim. Pediu para eu rezar para ele. Então eu vejo claramente que a nossa missão é simples, não tem nenhum teólogo, nenhum filósofo nos guiando. Diretor espiritual não temos, porque não é fácil conseguir um diretor espiritual. E os frutos são lindos. Não há nenhum vício, só virtude. A gente ainda tem, ele fala, até os erros serão beneficiados. Aí ele fala, no final do trecho, minha herança é a firmeza e estabilidade. Não estou sujeita a nenhuma mudança. Então, se a gente está sendo conduzido por ele, a gente também não está sujeita a nenhuma mudança. Quantas tempestades a gente teve que passar nesse grupo? A Aline teve que enfrentar, que respingou na gente. Foi uma tempestade que ela enfrentou e que a gente enfrenta. E a gente continua fazendo o bem. Continua fazendo nossas orações. Continua na missão. Continua rezando. Continua pedindo o reino. Continua buscando. Se a gente não tivesse com Jesus, na primeira tempestade a gente teria fugido. A Aline teria fugido, ela não ia continuar. Ela não tinha condições psicológicas de continuar se Jesus não tivesse nela. Ela passa por situações complicadíssimas, de humilhação, de perseguição. E ela continua firme no propósito de fazer o bem, continua dando a vida dela todos os dias, acordando para viver a divina vontade, levando conteúdo para a gente, vídeo, gravando, nos ensinando, partilhando e desejando que a gente receba esse dom, que a gente viva esse dom. Então, assim, pelo que a gente lê nessas cartas, que são as nossas almas, a gente vê claramente que é Jesus que está nos guiando, não a Aline, não tem nenhum erro. De início, pode ser que alguém veja um erro. Essa semana aconteceu várias coisas que a Aline teve que enfrentar, que ela foi muito julgada. Ela até, eu vou falar porque ela falou, né, no vídeo que ela gravou hoje, que ela teve que remover uma pessoa de um dos grupos. E muita gente olhando assim, nossa, ela fez uma coisa muito errada. Mas quando vai analisar no fundo a questão, todo mundo vê claramente que só quem não quer. Vê claramente que ela não fez nada de errado. Que ela continua firme e estável. Todos nós que estamos no grupo, na missão, continuamos firmes e estáveis, porque a gente está com Cristo. Se a gente se afastar dele, aí não. A gente fica oscilando, ele fala aqui no final. Quanto mais está longe de mim, mais estará sujeito a mudanças e oscilações. Agora para o bem, agora para o mal. É isso. Continuaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.